Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos de 14 a 18, assim nos diz o texto da Escritura. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor. Como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Vamos ler este último versículo juntos, irmãos? Versículo 18, a uma só voz. Leiamos. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Que Deus abençoe a leitura e a exposição da sua palavra, em nome de Jesus. Como o nosso tema tem sido a comunhão, meus irmãos, os irmãos já têm identificado que a cada domingo nós tentamos abordar um aspecto dentro desse tema maior, e fazendo isso, nós procuramos mostrar não somente as bênçãos da comunhão, mas também tudo aquilo que a comunhão provoca, tudo aquilo que a comunhão causa no meio do povo de Deus. Em especial, nessa noite, nós vamos, com base nesse texto que nós estamos aqui lendo e nos propondo a expor, vamos falar a respeito do esforço da comunhão. Aqui nós não estamos falando, meus irmãos, de um contexto no qual nós devemos nos esforçar para vivermos juntos. Mas o que nós estamos dizendo é que a comunhão é um esforço coletivo da igreja para que ela possa chegar a algum lugar ou alcançar algum fim específico. Então, hoje, eu gostaria de dizer que o esforço que deve fazer parte da nossa vida com Deus e que deve ser exercido de maneira coletiva, juntamente com os nossos irmãos, tem a ver com esta situação que envolve o ponto no qual a igreja vai chegar quando ela então entender para que ela deve se esforçar. E eu gosto de pensar na palavra esforço, meus irmãos, porque eu acredito até que quando nós pensamos no esforço em termos, por exemplo, soteriológicos, não é? Quando nós falamos de salvação, nós temos uma pequena aversão por esforço, porque nós aprendemos que a salvação é pelas obras. E é verdade, sempre vai ser verdade, que quem concede a salvação é Deus, a partir de um ato soberano dele, que é gracioso, mas que ele estende a quem ele quer. Mas ao mesmo tempo, eu reconheço que a nossa ênfase na graça de Deus tem nos tornado talvez pessoas que imaginam que todo o contexto de salvação que Deus provoca por meio da pregação da sua palavra e que é mantido por Ele, não tem nenhuma participação nossa. Eu sei que eu estou tratando de um tema espinhoso, mas eu quero evitar aqui que os irmãos pensem em duas coisas. Primeiro, não pense que quando a gente fala a respeito de esforço, nós estamos falando que os progressos que nós alcançamos na vida têm a ver com aquilo que a gente faz para causar isso. Existem alguns estudiosos que afirmam que a salvação é de Deus, mas o processo de santificação é algo que o homem desencadeia e dele depende exclusivamente. Nós não acreditamos nisso. Mas nós também não acreditamos, meus irmãos, que quando nós falamos de esforço e quando nós falamos de graça, nós estamos querendo dizer que a salvação é uma coisa mágica, que o Senhor vai provocando no nosso coração e vai desenvolvendo em nós, sem que nós nos movamos em direção a algum fim. É por isso que eu disse que é espinhoso para nós falar de esforço, porque a compreensão do esforço que nós, seres humanos, temos é bastante interessante. Por quê? Porque ela é egocêntrica. O nosso esforço só vale a pena se ele causar algum tipo de resultado.
E nós aprendemos desde criança, não diz isso na Bíblia, mas nós aprendemos desde criança, por exemplo, que Deus ajuda quem cedo madruga. Então a gente costuma dizer, não adianta você achar que Deus vai te dar dinheiro se você não trabalhar. Mas ao mesmo tempo nós somos o povo que quando recebe uma bênção de Deus financeira, a gente diz, foi Deus que deu e não o meu esforço. Eu sei que nós estamos lidando com situações que parecem apontar para lados distintos, mas eu quero provar hoje para você que a comunhão vai fazer sentido quando nós entendermos que a Bíblia afirma as duas coisas, que é a graça de Deus e que o esforço da igreja, dentro do contexto da graça de Deus, produz os resultados que nós estamos aqui querendo alcançar. Nós temos um contexto muito rico para abordar diante de nós, porque falar sobre o propósito e a natureza da igreja é algo que nós podemos fazer de maneira sucinta ou é algo que nós podemos fazer de maneira mais elaborada. Mas como nós já temos pregado, não exaustivamente, mas repetidamente sobre o alvo da igreja, que é a glorificação de Deus, que é a manifestação dele por meio da nossa santificação, e que nós estamos caminhando juntos para apoiar uns aos outros em direção à glória eterna, eu acho que esse contexto para nós vai ser suficiente, irmãos, porque é exatamente isso que Pedro faz. Pedro entende a comunhão como sendo algo que tem sua base numa promessa. Veja que o versículo 14 diz, por essa razão. Qual razão? O esforço da igreja tem uma razão. E para Pedro, na sua segunda carta, a razão pela qual a igreja se esforça é justamente uma promessa. O versículo anterior, que é o versículo 13, nos fala que promessa é essa. O texto diz, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Essa é a promessa de Deus e essa é a esperança da igreja. Não há nada que nós possamos fazer, meus irmãos, para que por nossos próprios esforços cheguemos nesse lugar. Mas a espera do povo de Deus por este lugar não é uma espera passiva. Não é uma espera de simplesmente sentar-se e aguardar o tempo chegar. E uma das maiores ilustrações que nós podemos fazer desse aguardo que a igreja deve ter pela manifestação de Cristo é exatamente contida no livro de Atos. O livro de Atos, meus irmãos, se chama assim porque nos fala aquilo que Deus fez por meio da sua igreja. São 28 capítulos de história que mostram Deus agindo por meio da igreja. Mas os irmãos vão se lembrar comigo que lá no capítulo 1, depois da apresentação que Lucas faz nos 4 primeiros versículos, no 5, Jesus está dirigindo as suas últimas palavras para os 500 discípulos que estão ali assistindo a sua palavra. E de repente Jesus começa a ser assunto aos céus, na presença deles. E o texto diz, meus irmãos, que os homens que estavam ali reunidos acompanharam Jesus com o olhar. E quando Jesus sumiu da vista deles, envolto já pelas nuvens, eles continuaram olhando para cima. E a ideia que o texto nos apresenta é que eles fizeram isso porque eles tinham uma esperança de que Cristo fosse voltar ali. E aí 2 anjos que são descritos ali como 2 homens vestidos de branco, aparecem e dizem assim, varões galileus, por que vocês estão olhando para as alturas? Porque esse Jesus que vocês viram subir, um dia vai voltar. Então, se não fosse a presença daqueles homens vestidos de branco que chamaram a atenção dos discípulos, nós poderíamos entender que a igreja teria que esperar a volta de Cristo assim, num monte, isolada de todo mundo e olhando para cima, esperando o dia em que Jesus fosse voltar. Até porque, irmãos, Jesus falou, essa explicação, às vezes você pode pensar assim, nossa, mas será que os discípulos eram tão bobos assim, de achar que Jesus voltaria, eles ficariam ali olhando para o céu? Se você lembrar do que Jesus ensinou sobre a sua volta nos evangelhos, você vai ver que Jesus relacionou a sua volta a sinais. Então, por exemplo, Jesus disse que no dia em que ele fosse voltar, o céu se escureceria totalmente. Então você imagina que os discípulos estavam ali olhando para o céu e qualquer movimentação das nuvens e do sol e da lua que pudesse dar uma impressão de que o dia escureceria, eles pensavam, opa, ali ó,
Jesus, hein? É Jesus que disse isso, ele vai voltar. A gente já está vendo os sinais. Em outros momentos, os fariseus pediram um sinal do céu para Jesus, e Jesus disse para eles assim: vocês olham para o céu e vocês sabem quando vai chover, vocês sabem quando vai fazer sol. Então o único sinal que vocês vão ter é o sinal de Jonas. E ele vira as costas e vai embora, Jesus. Então, essa ideia dos sinais visíveis, irmãos, foi justamente o que norteou a igreja lá no primeiro século, no primeiro ano, talvez, da existência da igreja, a pensar na espera como um ato passivo, de você esperar pela volta de Cristo por um novo céu e por uma nova terra, fazendo assim. Mas não é assim que nós esperamos. E, obviamente, o livro de Atos nos fala, como nós já vimos na semana passada, a partir do derramamento do Espírito Santo, que Jesus estaria mostrando os seus atos soberanos por Jerusalém, por Judeia, por Samaria e por todos os confins da terra, e assim toda a terra estaria sendo preparada para esperar essa vinda de Cristo. Então, irmãos, esperar pela vinda de Cristo é justamente o que leva você e eu a nos considerarmos cristãos. Essa é uma das evidências neotestamentárias mais fortes de que você é um cristão, se você está esperando pela vinda de Cristo. Mas esperar pela vinda de Cristo não é ficar olhando para o céu. Esperar pela vinda de Cristo, meus irmãos, é justamente o que Pedro está falando no versículo 14. Ele diz assim: por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos. É isso que ele diz. Então, esse empenho do qual Pedro está falando é aquilo que prova que você está efetivamente aguardando a volta de Cristo. E, obviamente, irmãos, eu quero que você pense nisso, porque esperas em geral, sempre são um tema que batalha muito com muitas coisas do nosso ser. Batalha contra a nossa impaciência, batalha contra o nosso imediatismo, batalha contra as nossas expectativas das coisas para já. E eu quero que você pense um pouquinho. O que fez o homem imediatista? O que é que fez o homem sem paciência? O que fez o homem alguém que almeja pelas suas expectativas se cumprindo do jeito que ele espera que fossem cumprir? Isso é efeito de quê? Foi assim que Deus criou o homem? Eu acredito que a resposta para isso é justamente, meus irmãos, aquilo que Pedro está falando. Pedro diz que a igreja deve se empenhar para serem achadas por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Esse é o nosso esforço. Nós esperamos pela vinda de Cristo quando nós vivemos de maneira a aguardar uma realidade na qual nós não vamos mais lidar com o nosso contexto atual de pecaminosidade. E é isso que eu gostaria que os irmãos entendessem. Esperar pela vinda de Cristo, então, é algo ativo da nossa parte. Em que sentido? É ativo porque nós estamos nos empenhando para que quando Cristo voltar, nós estamos efetivamente esperando por Ele. Nós estamos aguardando o novo céu e a nova terra. E é isso, irmãos, que eu gostaria que você entendesse. Esse esforço, então, para que esse fim seja alcançado, se desenrola, de acordo com o texto que nós temos aqui, em 2 níveis. Tá? A convicção que nos leva à espera e a cautela que nós devemos ter enquanto esperamos. Então, o nosso tema nessa noite é como a comunhão nos move ao esforço. Qual que é a relação que nós temos de juntos nos empenharmos para esse fim? Nós vamos entender esse esforço com a confiança, a convicção que nos leva a esperar, e o segundo ponto é os cuidados que nós devemos tomar. Ok? Essa é a estrutura simples da nossa mensagem nessa noite. Primeiro ponto, então, meus irmãos, eu quero desenvolvê-lo aqui a partir do versículo 14 até o versículo 16. Depois, ponto final, versículos 17 a 18. O que eu gostaria de dizer em primeiro lugar? O apóstolo Pedro está muito preocupado com o assunto da volta de Cristo. E eu quero que os irmãos saibam que, assim como Pedro sabia, ele não estava falando de nada novo. Mas ele estava falando de algo que precisa ser constantemente lembrado. E olha só como é que Pedro começa o capítulo 3. O versículo 1 do capítulo 3 fala assim: amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo.
Pedro sabia que ao escrever e ao discorrer sobre esses temas, ele não estava falando de nada novo. E eu quero que os irmãos saibam que a pregação cristã também não faz referência a nada novo. Nós não estamos inovando na nossa maneira de apresentar a Escritura. Nós estamos falando de algo que todo mundo sabe. Mas o apóstolo Pedro via uma necessidade de lembrar isso constantemente. Veja como ele se expressa no versículo 1. Em ambas as cartas ele diz: eu procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Ele está dizendo: eu sei que vocês sabem disso. Eu sei que vocês sabem que Jesus vai voltar. Eu sei que vocês sabem que nós devemos aguardar pela volta de Cristo. Mas irmãos, qual é o problema que às vezes faz com que nós destoemos desse nível de expectativa? Olha o que diz o versículo 3. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias, o que vai acontecer? Virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Aqui, Pedro está lidando com um aspecto bastante peculiar, que é justamente aquele momento em que alguém questiona você sobre a validade dessa promessa que a Bíblia tem. Onde está a concretização dessa promessa? É a pergunta que as pessoas fazem. E Pedro quer que nós saibamos disso, meus irmãos, justamente por causa da natureza das pessoas que questionam a promessa. Quem questiona a verdade de que Cristo vem mesmo ou não, é uma pessoa que é descrita em que termos pela Escritura? O texto diz no versículo 4, ou melhor, no versículo 3, que eles são, primeiro, escarnecedores. E esse é um termo que quem lê a Bíblia, principalmente o livro de Salmos, sabe muito bem o que significa, né? Porque os escarnecedores são citados já no primeiro salmo, de cara. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Eu acho interessante isso, irmãos, porque o escarnecedor tem uma vantagem ao seu redor. Ele nunca faz o seu escárnio sozinho. Então eles nos pegam em emboscada, por assim dizer, porque não é uma pessoa que vai questionar, são várias pessoas. A grande arma do escarnecedor é a multidão. A grande arma do escarnecedor é a roda. Porque uma pessoa não vai se levantar e vai nos questionar e vai apontar o dedo na nossa cara. Mas quando eles estão ali num grupo, e em específico numa roda, não é? Uma roda não é composta sempre de um ponto só. E acho que os professores de matemática aqui vão nos lembrar que é sempre pelo menos 2. Mas a gente vai entender que essa é a grande arma. Responder uma pessoa é algo que a gente faz com naturalidade. Mas e 2? 3, e 4, e 5. E quando você está sozinho no meio da roda? E quando você está ali, pego de surpresa, vivendo a sua vida cristã, no meio talvez de uma família ou de um contexto no qual não existe a fé nessa esperança, e o que você faz? É o que Pedro está dizendo. Nós devemos tomar cuidado com isso, meus irmãos, porque além de escarnecedores, o texto diz no versículo de número 3, que eles andam de uma maneira específica. Eles andam segundo as próprias paixões. Isso para nós é interessante por quê? Porque a promessa de que Cristo volta é a certeza do triunfo do bem sobre o mal. É a certeza do triunfo de Deus sobre os homens pecadores. É a certeza do triunfo das pessoas que acreditam num Deus verdadeiro sobre as pessoas que questionam a sua existência. Agora, questionar a existência de Deus nunca é uma questão intelectual. O apóstolo Pedro está chamando a nossa atenção, porque às vezes a gente tem a ideia de que a existência de Deus é fruto de uma mente simples, de uma mente sem estudo, enquanto as pessoas inteligentes questionam. Então, se nós temos fé, nós somos intelectualmente inferiores aos cientistas, aos professores, aos filósofos e tal. Então eu e você que somos cristãos, às vezes temos esse complexo de vira-lata, dizendo que nós somos simplórios.
E essa é a grande arma do escarnecedor, meus irmãos, porque o escarnecedor, repare, Pedro não está dizendo que nós vamos lidar com pessoas que vão contrapor o nosso argumento com outro argumento. Mas ele diz que nós vamos ser contrapostos por pessoas que vão perguntar se a gente acredita mesmo no que a gente crê. Mas não é que eles têm uma alternativa diferente à nossa fé. Não é que eles dizem, por exemplo, olha, a verdade não é essa que você crê, mas é essa aqui. Não, eles não fazem isso. O escárnio deles é algo que hoje tem sido conhecido como ceticismo. É algo que tem sido conhecido hoje como essa mente cética do nosso mundo. O que o cético faz? Inclusive, cético é uma denominação que, se você for olhar na história da filosofia, é atribuída a um grupo de filósofos. O filósofo cético é conhecido como aquele que questiona todos os dogmas. Ele não acredita em nada. Mas se você perguntar para ele, mas qual é a verdade então? Ele não vai saber. As pessoas que questionam a esperança da glória eterna, meus irmãos, são pessoas que estão comprometidas com um ideal de devassidão e de rebeldia contra Deus. Existir um Deus na visão delas é algo incômodo, porque se existe um Deus, então eu não posso fazer o que eu quiser e sair ileso. Porque nós lemos no início do culto, não é? O nosso Deus é um Deus que ama a justiça. Então, se Deus ama a justiça, Ele vai fazer alguma coisa contra quem não pratica a justiça. É a nossa fé. A volta de Cristo, meus irmãos, é a esperança que nós nutrimos de que Deus vai fazer isso. Mas os escarnecedores são aqueles que põem a dúvida no nosso coração. E sabe por que Pedro, meus irmãos, tem essa preocupação? Porque olha o que ele diz, por exemplo, no versículo 17. Acautelai-vos, para que não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Pedro está falando aqui de uma ameaça real à sua vida e à minha, quando você não conseguir mais acreditar na existência de um Deus que vai punir o mal e que vai fazer justiça. Quando essas pessoas conseguirem fazer, não por argumentos, mas pelo simples questionamento, quando essas pessoas, não porque elas têm a resposta, mas porque elas estão querendo testar a sua confiança nesse dogma, começarem a fazer com que você comece a pensar do tipo assim, mas será que é verdade isso? Você vai cair da sua firmeza. Você não vai mais ver sentido na palavra de Deus, na santificação e nas presenças atuantes no trabalho do Senhor. Essa é a tarefa do escarnecedor, meus irmãos. Ele não apresenta uma resposta. Ele vai dizer, por exemplo, assim, ou melhor, ele não vai dizer, por exemplo, assim, olha, a Bíblia não é a verdade, mas outra coisa, qualquer que seja ela, é. Ela não vai dizer isso. Mas ela vai vir munida de argumentos do tipo assim, por que você acredita que a Bíblia é a verdade? Se só religiões, as estatísticas dizem que existem mais de 5.000. Quando eu vi esse número até me assustei, meus irmãos. Mais de 5.000 religiões. Nós somos uma dessas 5.000. Como é que você tem tanta certeza que a sua religião é a religião certa? Perceba, esse recurso argumentativo dispensa uma prova. Porque se você começa a adotar essa dúvida no seu coração, você vai pensar assim, verdade. Por que a minha religião é a certa se existem tantas outras? Por que eu é que estou certo e todos estão errados? Será que eu não estou sendo muito preconceituoso? Você caiu no engano. Essa é a preocupação de Pedro. Então, irmãos, como é que nós evitamos isso? O esforço que Pedro diz que nós devemos ter por sermos achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, é o que vai salvar a nossa mente de cair no engano dessas pessoas que escarnecem da fé. O objetivo delas é escarnecer porque elas não sabem onde está a verdade, mas elas rejeitam o que nós dizemos sobre a verdade. Então é isso que o apóstolo Pedro está dizendo. Se você ocupar a sua mente com a santificação da sua vida, se você entender que a salvação é algo que demanda esse esforço contínuo para que nós não caiamos nessa armadilha, você vai estar fortalecido contra as armadilhas que eles querem colocar na nossa mente.
Esse é o esforço que o apóstolo Pedro está mandando e está orientando a igreja a ter. Empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E aí, irmãos, Pedro vai colocar um outro ponto da sua carta que eu acho maravilhoso. Deus sabe que ele está lidando com seres que duvidam, porque essa é a história do povo de Deus desde o Antigo Testamento. Israel é o povo conhecido como o povo de dura cerviz, o povo teimoso, o povo que não acredita. E só para vocês terem uma ideia da realidade deste questionamento, imagine na sua cabeça que você participou lá da travessia do Mar Vermelho. Você saiu do Egito, você viu o mar se abrindo na sua frente, e você passou pela terra seca, e você passou do outro lado, e você viu o exército de Faraó sendo precipitado nas águas do Mar Vermelho. E no momento seguinte, quando seu estômago começa a fazer aquele barulhinho de fome, a primeira coisa que você faz é: por que a gente está aqui no meio desse deserto? Olha, irmãos, é claro que milagre é milagre, tá? Milagre é sempre uma ação sobrenatural e não existe essa coisa de milagre grande, milagre pequeno. Mas pensa uma coisa, Deus pegou um mar de proporções absurdas e ele dividiu esse mar no meio. Você acha que um Deus que divide um mar no meio não ia dar conta de alimentar o seu povo no deserto? Mas esse não foi o raciocínio do povo. Primeira coisa que o povo fez quando colocou o pé lá no deserto foi: por que o Senhor tirou a gente do Egito? Era melhor ter ficado lá, porque pelo menos lá a gente comia. É a natureza do questionamento o tempo todo. Se você olhar, por exemplo, para aquilo que Deus fez na sua vida, um ato miraculoso de Deus na sua vida, você vai confiar do mesmo jeito quando acontecer uma próxima ocasião que te leve, por exemplo, a ficar com medo? Vou dar um exemplo pessoal meu para você. Em 2005, a minha avó materna teve câncer de mama, maligno. Foi curada. Graças a Deus. Eu sei que alguns irmãos aqui passaram por essa experiência de cura, de milagre de Deus na vida de vocês. Mas sabem, irmãos, é uma coisa que eu já confidenciei aqui na reunião de oração para algumas pessoas. Toda vez, está sendo gravado, hein? Toda vez que a minha avó vai a Sorocaba, anualmente, para fazer as biópsias, a gente vai com o coração apertado. Por quê? Vai que o câncer volta. E a gente fica imaginando assim: se esse câncer voltar? Até hoje não voltou, viu? Mas e se esse câncer resolve voltar? Será que Deus vai curar minha avó de novo? Percebam, irmãos, que essa é a natureza do ser humano. Nós poderíamos dizer: não, mas Deus já fez isso uma vez, Ele pode fazer de novo. Ué, é lei lógica. Se uma vez aconteceu, por que não vai acontecer de novo? Mas não é assim que a gente pensa, é? Não é assim que a gente confia, é? Por isso, irmãos, Pedro diz no versículo 15: a nossa salvação é a longanimidade de nosso Senhor. O que nos salva efetivamente nesse esforço é que Deus é paciente, porque Ele sabe que quando a gente se propõe a fazer um esforço por alguma coisa, isso é uma onda que vai e que vai, e que vai, e que vai, e que vai, e que vai. E é por isso que eu estou falando que, ao mesmo tempo que a gente se esforça, não é o nosso esforço, porque todos os irmãos que se envolveram já em algum propósito, por exemplo, para perder peso, sabem que essa empolgação dura até o momento em que você vai para a academia pela primeira vez e volta quebrado na primeira semana e diz: eu não vou mais. Ou então, porque a academia às 5 horas da manhã é muito cedo, e é muito cedo mesmo, efetivamente. Mas para mim é cedo até se for 10 horas da noite, porque a gente tem coração fraco para isso. Mas é exatamente assim que nós somos. Faça um propósito assim: eu vou esse ano orar mais. Como é que você acha que Deus vai receber isso? Deus vai olhar para você e vai pensar assim: agora vai. Ou Ele vai olhar para você e vai falar assim: Ele vai falar isso, mas no dia 5 de janeiro ele já vai estar desistindo do propósito dele. Todo ano a gente faz isso, irmãos. Esse ano eu vou ler a Bíblia, um livro por mês. Então vai demorar 5 anos para ler a Bíblia inteira, né? Mas que seja, eu vou ler um livro bíblico por mês. Olha que beleza.
já estamos em abril, então você deveria estar pelo menos em números. Aonde que você está? E no princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia, e Deus disse assim, haja luz. É Gênesis capítulo 1, né? O primeiro capítulo da Bíblia. A gente é assim, irmãos. Por isso saiba que Deus, na sua enorme longanimidade, é o que garante para nós sucesso no nosso esforço. É por isso que a gente tem que se esforçar, porque é Deus que faz valer esse esforço. Deus reconhece que a nossa capacidade é muito limitada, mas é esse esforço, é essa longanimidade que faz com que a gente então possa obter algum tipo de resultado. Esse esforço vale a pena, meus irmãos, por causa disso. Agora, o fato de nós termos falado sobre esforço aqui, eu quero fazer um último comentário sobre isso. Porque Deus é longânimo, Ele sabe muito bem com quem Ele está lidando. Mas o fato, meus irmãos, de nós termos que nos esforçar, aponta para algo que nós temos que abrir os nossos olhos o mais rápido possível. A fé, eu vou falar isso enunciadamente, bem devagar, para que você compreenda. A fé não é pressuposta. O que eu quero dizer com isso? Você não pode acreditar que fazer tudo como se deve, por exemplo, estar na igreja, orar, ler a Bíblia, é o que garante a você a fé salvadora em Cristo Jesus. Se você leu o texto que tem aí no nosso boletim, não agora, tá? Por favor. Mas depois, quando você chegar em casa, você vai pegar esse texto e você vai ler. Ele é um excerto de um lançamento da Editora Fiel que está para chegar, que a gente vai vender aqui na nossa livraria, mas é de uma mãe preocupada se os filhos dela são crentes ou não. Porque eu acho que toda mãe, todo pai quer que os seus filhos sejam crentes e fazem todos os esforços necessários para isso. Mas às vezes a gente se depara com alguns contextos que a gente não espera e a gente pergunta, mas o que deu errado aqui? E aí você começa então a perceber que não somos nós. E ao mesmo tempo, a gente também não pode cair no erro de achar que a fé é algo mágico que Deus coloca ali e que aquilo vai ficar ali para sempre. Porque a fé, meus irmãos, é muito, mas muito suscetível a esse tipo de dúvida dos escarnecedores. Você precisa vigiar o tempo todo na sua casa, os seus filhos principalmente, porque os escarnecedores estão aí colocando ideias o tempo todo e a gente cai nessas ideias. Você estar aqui hoje não quer dizer que você concorda 100% com o que eu estou falando. Mesmo que seja a Bíblia. Mas não garante que você está ali concordando e é isso mesmo. Quem sabe você até acha que é isso mesmo, mas se Deus não transformar soberanamente o seu coração pelo Espírito, você não vai ser uma pessoa que vai aguardar a volta de Cristo apenas com a força daquilo que eu estou dizendo. Então não pense que a fé é algo provocado magicamente do tipo, pregou uma vez, pronto, aí a partir de agora você está limpo, você está salvo e Jesus Cristo mora em você. Eu acho que esse é um esforço que nós temos que fazer continuamente, irmãos. É duvidar o tempo todo para que a gente possa ter a base daquilo que a gente crê. E eu quero que você saiba disso, porque em alguns momentos a gente se depara com essas situações e olha só como a nossa cabeça funciona. Mas ele saiu da igreja, meu Deus do céu, mas ele cantava no louvor. Mas ele foi presidente da UPH. Mas ela era relatora de departamental na SAF e ela saiu da igreja. E ela não quer mais saber de Jesus. Essa pessoa aqui participou do primeiro tijolinho plantado na nossa igreja e hoje ela não quer nem saber de entrar aqui, de subir essa rampa. O que aconteceu, meu Deus do céu? Era uma bênção no trabalho, cantou no coralzinho das crianças. Se fosse lá na Central eu diria, cantou no Estrelas do Senhor, que é o coral infantil, né? Aqui é o Água Viva, é Água Viva, né? Cantou no coral Água Viva. E agora está longe, meu Deus, o que aconteceu? Aí eu quero perguntar para você, desde quando essas coisas são provas e evidências de salvação? Desde quando? Desde quando saber tocar violão ou cantar é uma prova de que essa pessoa é salva? Desde quando? Desde quando abrir a porta da igreja ou fechar é prova evidente de salvação?
Desde quando ter a sua senha do alarme é prova evidente de salvação? Desde quando mexer no som é prova evidente de salvação? Desde quando trabalhar cuidando de crianças na escola bíblica de férias é prova evidente de salvação? Não é. Mas é assim que a nossa cabeça funciona. Irmãos, esforço. Você precisa o tempo todo perguntar para si mesmo: por que eu creio? Porque se você sair com algumas respostas tipo assim: eu creio porque foi isso que me ensinaram a vida inteira, um dia você pode cair no engano dos escarnecedores. Eu creio porque foi isso que eu vivenciei a minha vida inteira. Engano! Você pode cair no engano. A única coisa que mantém você firme na fé é quando você tiver certeza absoluta que Jesus Cristo vai voltar. Porque aí você vai se preparar para se encontrar com Ele. Enquanto você não tiver essa certeza, você não é um filho de Deus verdadeiro. Essa é a lição que nós temos, meus irmãos. Olhem para a vida dos seus filhos, olhem para a vida das suas esposas, olhem para a vida dos seus maridos, olhem para a vida das pessoas que estão aí. E você vai perceber que tem muita descrença no nosso meio, ainda que ela esteja travestida de uma vida vivida dentro daquilo que a igreja faz continuamente. E se combate a descrença se esforçando. E você vai perceber que as pessoas que abandonam a fé são as pessoas que não se esforçam. São as pessoas que negligenciam e que brincam com o pecado. É por isso que os pregadores puritanos diziam assim: mate o pecado antes que ele mate você. Nós não brincamos com isso, porque o fato de esses enganos tomarem o nosso coração em alguns momentos se deve a essa inclinação a duvidar daquilo que Deus disse. Esse sempre foi, meus irmãos, o pecado na sua essência. É aquela voz que pergunta na sua consciência assim: foi isso mesmo que Deus disse? É certo que não morrereis? Esse é o engano, meus irmãos, que o apóstolo Pedro está querendo trazer para nós. Por isso se esforce. Esforce-se no seguinte sentido. Pergunte para você mesmo, todos os dias: por que eu creio? E responda essa pergunta sinceramente, até que você consiga responder o que está escrito no versículo 13: eu estou aguardando o cumprimento das promessas de Deus, de novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Se essa não for a resposta do seu coração, a sua fé vai cair. Se é que já não caiu. Às vezes, irmãos, a gente se depara com esse tipo de coisa, principalmente quando a gente nota sinais de decréscimo na frequência. E a gente se pergunta: o que é que nós podemos fazer para avivar isso aqui? E a primeira coisa que a gente pensa é que nós temos que fazer a bendita programação diferente, né? Pedro diz que não. Pedro diz que nós temos que ensinar uns aos outros a se esforçar. Por isso, olha, a minha tarefa nessa noite é poder dizer a você, não porque eu sou um escarnecedor, mas porque a pregação da palavra deve nos levar o tempo todo a questionar aquilo que a gente acredita. Então eu pergunto a você: por que você crê? Se não houver uma dose de esforço sequer na sua vida, então não existe uma fé forte, não existe uma esperança, e você não sabe o que você está fazendo aqui. Mas se você estiver esperando por novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça, aí sim, você vai ver sentido em tudo aquilo que se faz aqui. Nós não convencemos ninguém, meus irmãos, a vir à igreja, porque nós sabemos que a obra de abrir o coração para que se creia nessas coisas é soberana do Senhor. Mas o nosso esforço é para que as pessoas creiam. Então esse é o esforço que eu quero que você se comprometa nessa noite, pelo Espírito, a fazer. Por que você crê? Responda essa pergunta. Por que cremos? Não estou em busca de argumentos intelectuais. Eu estou em busca de uma coisa: convicção. Você tem certeza do que você crê? Por quê? Ai, pastor, olha, vai por mim. É melhor eu fazer essa pergunta do que um escarnecedor.
Porque se o escarnecedor convencer você de que você não tem condições de sustentar o que você crê, sabe o que você vai fazer? Você vai se tornar um escarnecedor. Bom, o nosso tempo é exíguo, meus irmãos. Eu acho que a essência do que nós queríamos falar já foi aqui abordada, e por isso eu queria que os irmãos estivessem atentando. Eu vou tentar resumir essa última parte. O versículo 16 fala que Pedro reconhecia que Paulo era alguém que falava também sobre essas coisas, só que às vezes, segundo Pedro, Paulo falava sobre isso de formas não muito fáceis de serem compreendidas. Mas tem um detalhe nesse texto que eu acho interessante. Se você tirar aquilo que Paulo fala na Bíblia e colocar, por exemplo, que às vezes a própria Bíblia se expressa de formas não muito claras num primeiro momento, às vezes você pode dizer assim, eu não tenho muita competência para interpretar o que a Bíblia fala. Mas tem uma diferença entre interpretar a Bíblia, tentar interpretar, e distorcer o ensino dela. E é exatamente isso que Pedro está dizendo. Olha só, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, mas que os ignorantes e os instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, diz o texto, para a própria destruição deles. Veja, irmãos, que a razão, como diria um comentarista do Novo Testamento, chamado Godet, a razão para você não crer na Bíblia não é aqui. Ela é aqui. Ela não é intelectual. Ela é moral. Nós não cremos na Bíblia e nas promessas da Bíblia, não porque ela é difícil, mas porque existe uma má vontade, por assim dizer, no nosso coração. E é exatamente por isso que a Bíblia é uma constante repetição da mesma coisa o tempo inteiro. Não porque água mole em pedra dura tanto bate até que fura, mas porque o Espírito Santo trabalha pela Escritura, pelo que está aqui. E é exatamente isso, irmãos, que o apóstolo Pedro fala em seguida. O esforço que nós estamos falando é esse esforço de nós nos santificarmos e de nós acharmos a convicção que nos leva a crer. Mas há cautela. A cautela que Pedro diz que nós devemos ter dentro desse esforço por comunhão tem a ver com o que está escrito no versículo 17. Acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Não pense de maneira alguma que o fato de você estar firme na fé hoje se deve a uma ação que se explica apenas pelo seu esforço. Porque Pedro diz assim, cuidado para que até a sua firmeza não seja abalada. Então, fique atento. Eu acho interessante que Pedro diga isso, porque, irmãos, você quer um maior exemplo de gente que na hora H fugiu do que o próprio? Você quer maior exemplo que um apóstolo que tinha todas as oportunidades para testemunhar lindamente de Cristo, como Pedro, mas chegou na hora H? Esse aqui estava com Jesus. E Pedro diz, não, eu nem conheço. 3 vezes, seguidas, uma atrás da outra. Você acha que quando Pedro escreve essa carta aqui, ele tem em mente um contexto que não seja o dele? O próprio apóstolo Pedro, meus irmãos, sabia que se a gente descuidar disso aqui, nosso momento de descair da firmeza vai chegar. Então tenha cuidado. O próprio apóstolo Paulo disse isso, por exemplo, aos Coríntios, aquele que pensa estar de pé, veja que não caia, pensa estar de pé, está vendo? Então não confie na sua própria capacidade de achar que você está firme ou não está firme, porque Deus causa as tempestades no nosso meio justamente para isso. Aonde que o barco vai afundar? A gente tem que ver. Deus vai mostrar isso. E aí ele fala, meus irmãos, não descaia da sua firmeza. Antes, que é o versículo que nós destacamos aqui, cresçam. Em vez de você descair, cresça. O texto diz, cresça na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que vai salvar a sua vida é o conhecimento. E qual conhecimento?
o conhecimento que vai levar você a dar uma resposta convincente a respeito da sua fé. Eu sei que, às vezes, quando a gente se questiona assim, em alguns momentos você pode pensar assim, olha, você sabe que eu não acredito, que eu não sei por que eu acredito no que eu acredito. Às vezes eu não sei explicar o que eu acredito, e isso quer dizer que eu não sei no que eu acredito. Mas o que o apóstolo Pedro diz no versículo 18 é isso. Se você chegou a essa conclusão nessa noite, não saia daqui correndo, desesperado, e vá para o inferno. Mas o texto diz, cresça na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pergunte isso ao Senhor. Busque isso do Senhor. E Ele vai dar o conhecimento que você espera. E Ele vai dar o conhecimento que você precisa. Agarre-se nele. Ele é a fonte de todo o nosso conhecimento. É isso que você e eu precisamos. Às vezes a gente tem essas, meus irmãos, e perceba como isso é uma armadilha muito profunda do nosso pecado e da nossa pecaminosidade. Às vezes a gente diz assim, eu não sou preparado para ser crente, eu não quero ser crente, eu não tenho capacidade para ser crente. Aí a pessoa se isola, aí a pessoa não volta mais. Quando eu estiver preparado para ser crente, aí eu volto. A pergunta, quando é que você vai voltar então? Eu lembro que quando eu era criança, eu via algumas pessoas que eu falava assim, viu, vamos na igreja. A pessoa falava assim, não, eu vou na igreja quando o meu coração mandar. Espiritual, né? Adivinha quando que essa pessoa ia na igreja? É por causa disso, meus irmãos, que o apóstolo Pedro está nos orientando no seguinte, não imagine que esse crescimento, que esse esforço tem base na sua própria força. Não é para você observar e para você determinar os tempos. Você tem que buscar isso no Senhor. E é exatamente isso que vai acontecer nessa noite. Se você entendeu bem o que a palavra de Deus disse pelo Espírito, você vai buscar o Senhor. Se você deturpar em alguma coisa o que a palavra de Deus disse nessa noite, é porque você é um insubordinado. E a minha oração é para que Deus quebre essa insubordinação no seu coração, essa rebeldia do seu coração. Você não entende a Bíblia porque ela não faz sentido. Você não entende a Bíblia porque você não quer. Esse é o grande ponto. Ou você... É por isso, meus irmãos, que a gente tem que pregar a mesma coisa o tempo inteiro. E eu quero finalizar com a minha palavra àqueles que hoje exercem, têm o privilégio de exercer o privilégio da paternidade. Eu acho que você vai concordar comigo que paternidade e maternidade, mas paternidade de um geral, compreendendo os dois, é um exercício de repetir as mesmas coisas todos os dias, não é? Às vezes os nossos pais nos falam coisas do tipo assim, eu não vou falar mais. Eu já ouvi isso da minha mãe, do meu pai, você também. Mas é interessante que eles não cumprem a promessa, né? E graças a Deus que não cumprem, porque essa é a visão deles. Às vezes eu vejo algumas pessoas falando assim, tudo que eu tinha para falar para esse menino eu já falei. Ele está fazendo isso de teimoso. Aí eu quero perguntar para você, por acaso você não tem a noção exata de que todo esse tempo de convivência com esse ser humaninho que está ali crescendo dentro do seu lar é teimoso por natureza, porque é isso que a Bíblia diz que ele é? Então você acha que uma vez vai resolver alguma coisa? Porque os pais falam isso, né? É a última vez, mas não é a última vez. Eu não falo mais, mas eles falam. E Deus, meus irmãos, Ele nem fala isso. Porque Ele sabe o que vai acontecer. Por isso que a Bíblia diz que Ele é longânimo. E olha, irmãos, uma das provas da longanimidade de Deus, segundo Pedro, é que Jesus não voltou ainda. Veja só o que ele diz aqui nesse mesmo capítulo 3, no versículo 8 e no versículo 9. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, o que Ele é? Ele é longânimo, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então o escarnecedor diz assim, vocês estão falando que Jesus não voltou, que Jesus vai voltar, mas Ele não voltou ainda, quando é que Ele vai voltar? Estão falando isso há tanto tempo, Ele não voltou ainda? A resposta de Pedro é a seguinte, sabe por que Ele não voltou ainda? Porque ainda há chance de arrependimento, que no dia que Ele voltar não vai adiantar mais. E esse padrão, meus irmãos, é bíblico o tempo inteiro, começou lá em Noé.
100 anos construindo uma arca que ia chover, ia chover, ia chover. Aí no dia que a arca ficou pronta, 1 semana depois choveu. E a história de Noé é legal, e é uma das que eu mais cito, porque eu acho esse detalhe curioso. E como paternidade e pastoreio também é repetir a mesma coisa o tempo inteiro, então segura aí. 1 semana depois que a arca ficou pronta, Noé entrou na arca com a sua família, os bichos entraram e a porta ficou aberta 1 semana. Por que as pessoas não entraram? Depois que Deus fechou a porta e as pessoas começaram a bater assim, abre essa porta aí, Noé. Aí a chuva já estava ali e todo mundo morreu. Então Deus deu 100 anos e depois dos 100 anos mais 1 semana e ainda assim as pessoas não entraram. E é interessante que os escarnecedores às vezes falam isso, né? Por exemplo, você é capaz de crer num Deus que manda pessoas para o inferno? Mas é que na cabeça delas, distorcendo porque há insubordinação, a ideia de Deus mandar para o inferno é como se a pessoa estivesse lá andando no dia a dia dela, fazendo as coisas, de repente Deus abre um alçapão embaixo do pé dela e ela cai. Não, foi para o inferno, porque Deus quis que ela fosse para o inferno. Fazer o quê? Irmãos, não é assim. Aqueles que vão para o inferno vão porque eles resistiram a todo o tempo deles de pregação da palavra, à própria pregação da palavra. Ou você acha que alguém vai acordar no inferno e pensar assim, que lugar é esse? O que eu estou fazendo aqui? Ninguém me contou que eu ia para o inferno. Puxa vida! Ué, até ontem eu estava no céu, agora eu estou no inferno, como é que pode isso? Você acha que isso vai acontecer? Sinceramente, a Bíblia não diz que isso vai acontecer. Então esse é um dos pontos, né? Nossa, Deus manda a gente para o inferno? Ué, é justo? Ele é Deus justo, não é? Então é isso que acontece, irmãos. Busque a fonte dos seus conhecimentos na palavra. E você vai ver que para que você tenha conhecimento, você vai precisar repetir a máxima de João Batista. Convém que ele cresça e que eu diminua. Que essa seja a oração do nosso povo aqui reunido em nome de Jesus. Amém.